Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 25 de maio de 2021, está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, com o programa ao vivo também, no streaming do Face e YouTube. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais teremos a reprise do programa na Plena TV a partir das 17 horas. Muito bom dia, são 7 horas e 2 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí a mais um programa Folha no Ar, que hoje traz aqui, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo bom para Campos, poucas nuvens, a temperatura cai um pouco e chega a 26 graus a máxima e a mínima é de 17 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. Hoje no programa com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, vamos receber, já temos a conexão aí por videoconferência, do Cristóvão Buarque. Foi reitor da Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal, foi senador, ministro também da Educação e é professor da Universidade de Brasília e está conosco hoje, a quem agradecemos, Cristóvão, pela presença do senhor de antemão, e daqui a pouco já traremos aí o bom dia do senhor. Educação como bandeira e passagem no Ministério de Lula. Vamos falar sobre a ruptura com o PT até o voto pelo impeachment de Dilma e ainda uma análise do governo Bolsonaro e do pleito de 2022. Nosso convidado hoje, então, Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque. Cristóvão Buarque já está conosco no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Vamos às manchetes de hoje rapidamente. Eu quero só avisar os ouvintes, aqueles que nos acompanham aí pelo Face ou pela rádio, que a gente vai inverter a ordem dos blocos, mudando a dinâmica do programa. Rapidamente aqui, só as manchetes principais de hoje e vamos direto para a entrevista com o Cristóvão e ao final do programa, então sim, a gente comenta aqui junto com o Aloysio Abreu Barbosa, repercute aí essas notícias. Cortes aos servidores de Campos serão menores que os anunciados. Após passar mal, Vladimir faz exames e tem alta de hospital no Rio. Com 12 vereadores, Vladimir busca mais um para aprovar pacote. Morre aos 65 anos o artista plástico campista João de Oliveira. Igor Pereira pede demissão da presidência da Fundação Municipal da Infância e Juventude e volta à Câmara. Campos tem 7 óbitos pela Covid em 48 horas. Campista que retornou da Índia com Covid volta para isolamento no Rio. Hoje Campos começa a vacinar moradores com situação de rua e homens com 55 anos. Outros destaques e os comentários sobre esses destaques, eu repito, a gente fará ao final do programa. Nesse bloco, então, a gente já traz o bom dia. E eu vou começar aqui pelo convidado, logo a seguir também o bom dia do jornalista Aloysio Abreu Barbosa, mas primeiramente registrar a honra e o prazer de poder conversar com o Cristóvão Buarque. Cristóvão, seja bem-vindo ao nosso programa Folha no Ar. Como disse, é uma honra, é um prazer poder recebê-lo aqui no programa. Muito bom dia. Bom dia a cada uma e a cada um de vocês, todos que estão nos ouvindo, e quero dizer que o prazer é meu estar com vocês da Folha. Muito obrigado. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia também, é um prazer recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia, professor Cristóvão, um currículo extenso, né? Ex-reitor do UNB, ex-governador do Distrito Federal, ex-senador por Brasília 2 vezes, ex-ministro do governo Lula. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. A gente fez uma matéria publicada na Folha que teve boa repercussão, foi publicada no dia 8 de maio, e que a gente já tratou de vários assuntos, e esperamos fazê-lo também agora ao vivo.
Nos tópicos, o senhor teve aí, né, na quinta-feira da semana passada, participando de um webinário, né, de um debate virtual, promovido aí pelo cientista político Hamilton Garcia, professor da UENF, né, pela Fundação Astrogildo Pereira, a rádio, transmitindo ao vivo, também a Planeta TV, um debate com seu colega economista, o Luiz Carlos Bresser Pereira, sobre rumo de desenvolvimento do Brasil, né, e um apanhado aí da era Vargas em diante. Acho que os ouvintes também tiveram oportunidade de conhecer um pouco melhor seu pensamento a partir daquele evento. Mas o que a gente pautou para hoje aqui, foi a educação como bandeira. E me recordo muito bem que da sua experiência como educador, como professor universitário, como reitor de uma das mais importantes universidades do país, primeiro reitor eleito da UNB depois da ditadura militar, que alguns dizem que não existiu, o senhor trouxe a educação como bandeira em 2006, sendo candidato a presidente pelo PDT, e ficou em 4º lugar naquela eleição. De lá para cá, como é que o senhor acha que essa bandeira tem sido tratada pelos governos? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela pergunta. Eu quero dizer que aquela entrevista para a Folha teve uma repercussão que eu não imaginava. Eu não imaginava que vocês teriam uma abrangência tão grande de leitores, e recebi comentários de muitos lugares, muitas partes, muitos amigos. A verdade é que quem faz uma entrevista é, sobretudo, o entrevistador, não é o entrevistado. E o entrevistador foi muito bom. Provocou que eu tivesse respostas que provocaram o interesse de muita gente, e o jornal chegou em muitas partes. Sobre a sua pergunta, eu quero dizer que eu fiquei em 4º lugar, em parte porque o tema educação não é ainda uma bandeira que seduza os eleitores. Mas também lembre que eu disputei com 3 figuras notáveis. Lula, no auge da sua carreira, terminando um governo que, digam o que disserem, foi um bom governo. Alckmin, com a força também de São Paulo e de seu governo e do seu partido, PSDB, e aquela figura formidável que é a Heloísa Helena, com um imenso charme. Então eu até não acho ruim ter ficado em 4º lugar diante das minhas expectativas. Mas o que mudou de lá para cá, como você perguntou? Eu creio que ainda não é o grande tema a educação. Eu creio que de lá para cá aumentou muito o tema meio ambiente. Isso eu creio que sim. O tema meio ambiente cresceu muito. O tema racismo cresceu, sobretudo depois, exatamente 1 ano fez ontem, da morte do George Floyd. A educação melhorou, mas ainda não é o tema. E eu volto a insistir, como naquela entrevista, e sobretudo no debate com o Bresser Pereira, promovido em parte por vocês e pela Fundação Astrogildo Pereira. Educação é o vetor do progresso nos tempos atuais. Até um tempo atrás, o vetor era o capital, dinheiro, com o qual se comprava máquinas, com a qual se fazia indústrias e agricultura e tudo mais. Hoje, o grande capital de um país são os cérebros, que são capazes de gerar novos produtos, tecnologias. A dinâmica econômica vem, sobretudo, da educação. Aí já tem gente que sabe disso já há algum tempo, mas concentra na universidade, nos centros de pesquisa. Como quem diz, quem gera economia é o saber científico, é o saber superior das universidades. Não, isto também, mas é o povo educado. Sem isso, nós temos dificuldades em colocar a economia brasileira entre as melhores e maiores do mundo. Fiz questão de dizer 2 coisas, melhores e maiores. Maiores a economia do Brasil como um todo até é grande. Nós somos 220 milhões, conseguimos ter uma economia grande, não é das melhores, nem de acordo com o que produzimos, nem de acordo com o resultado dessa economia na realidade social. Então, não avançou muito essa ideia de que a educação é o vetor do progresso. Só para concluir,
Mesmo quem olha a educação com carinho, olha como um direito da pessoa ter educação. Não olha como o vetor do progresso para todos. A própria Constituição diz: educação é um direito. A Constituição não diz: educação é o vetor do progresso. Essa consciência ainda não chegou no Brasil. Por isso que eu estou aqui cedinho conversando com vocês e aproveitando toda a chance que vocês me derem para tentar divulgar essa ideia. Educação é o vetor do progresso. Temos aqui, professor, várias perguntas feitas no grupo do programa. Previamente o senhor. Tem uma pergunta aqui de um seu colega educador, professor universitário também, o Roberto Dutra, sociólogo, professor da UENF, que eu transmito ao senhor. Ele pergunta aqui ao senhor: prezado ministro, a educação sempre foi a sua grande política, e com todo mérito. Sem educação, não há desenvolvimento, nem redução de desigualdades. Mas me parece que a pauta da educação precisa estar conectada a uma outra agenda de igual importância, a agenda do desenvolvimento econômico. O país está ficando cada vez mais pobre, com uma economia de pouca complexidade e cada vez mais dependente de produtos de baixo valor agregado. Como o senhor avalia essa agenda desenvolvimentista hoje? Não tenho a menor dúvida que tem muitas outras bandeiras. Educação não cai do céu. Educação precisa ter uma economia. Educação precisa ter paz nas ruas. Hoje tem cidades no Brasil em que não há educação, não por falta de escola e de professores, mas por falta de paz no caminho que as crianças seguem para ir para a escola. Falta paz até dentro das escolas, onde chegam balas perdidas. O meio ambiente é fundamental. Sem um meio ambiente bom, nós não temos educação. A saúde, então, nem se fala. Uma das grandes causas da má educação no Brasil é a falta de saneamento, que faz com que as crianças, os professores, faltem aulas por causa de doenças endêmicas provocadas pela falta de saneamento. Mas, Roberto, tem duas maneiras de ver isso. Uma é: a educação precisa do desenvolvimento para ocorrer. E a outra é o contrário. O desenvolvimento precisa da educação para ocorrer. Não que um venha e o outro não, mas a ordem dos fatores. E eu defendo que a ordem é: a educação é base para o desenvolvimento. Não é o desenvolvimento que é base para a educação. Baseado em quê? Baseado em outros países no Brasil. O Brasil já teve uma dinâmica econômica muito potente. O Brasil já, aliás, nos 100 anos que nós analisamos nesse debate com o desenvolvimentista, como ele gosta de se chamar, Presser Pereira, o Brasil foi o país que teve maior desenvolvimento, taxa de crescimento. Maior. Estou falando maior de todos, apesar de 2 décadas perdidas. E agora vamos ter uma terceira. Então, não foi falta de crescimento, foi falta de definir, fazer o que é preciso na educação. Então, o Brasil é um exemplo de que o desenvolvimento não traz educação. E o outro exemplo é no exterior. Os países que cresceram, eles cresceram porque tinham educação. Mas, além de crescer, a renda foi distribuída graças à educação. Eu ouço muita gente falar: vamos distribuir a renda, vamos desconcentrar a renda. Como? Não se distribui renda soltando dinheiro de helicóptero. Nem colocando, diziam aqui, buscar. Isso serve, como está servindo até, para você distribuir auxílios. Esses auxílios no Brasil, eles são capazes de reduzir até eliminar a penúria, a fome, mas não é um processo de distribuição de renda. E nem é uma distribuição estrutural que fica. Se faltar dinheiro no cofre do banco, pronto, a renda não chega. E é a renda pequena. A distribuição da renda no país se dá garantindo a mesma oportunidade educacional para todos. Antes de ir ao caixa do banco para distribuir a renda, é preciso passar pela banca da escola. Os outros países mostraram isso. Os países que investiram em educação dinamizaram suas economias e distribuíram a renda gerada pela economia. O Brasil
cresceu a renda e empacou, se esgotou aquele crescimento, e aí vieram essas décadas perdidas, mas, sobretudo, o dinheiro que foi gerado no crescimento econômico, do milagre, como se chamou na época, não chegou ao povo, não chegou aos pobres, não se distribuiu. Então, a distribuição exige educação. Então, o Roberto está certo, é preciso pensar sim no desenvolvimento econômico, mas é preciso entender qual é a ordem. É o desenvolvimento, o crescimento que gera a educação boa, ou é o contrário? Eu defino que é a educação que gera um desenvolvimento sustentável, não apenas do ponto de vista do meio ambiente, como se fala hoje, mas do ponto de vista de manutenção, de continuidade, de não esbarrar de vez em quando. E só isso que distribui a renda. Então, Roberto, sim, precisa de desenvolvimento. Agora, deixa eu dizer uma palavrinha só para esse momento. Naquele debate, uma pessoa me perguntou, tudo bem, educação é importante, mas e hoje? Aí eu quero dizer o seguinte, educação é a base estrutural do progresso, mas não é um instrumento de recuperação da crise. É interessante isso. Sair da crise que nós estamos não será pela educação. A educação será a construção de um grande país depois. Para sair da crise, aí sim, aí são medidas bem claras e diretas à economia, como reduzir o custo do Brasil, melhorar a infraestrutura, aumentar a taxa de poupança nesse país que é muito baixa, reduzir a burocracia que emperra, muitas vezes, o empreendedorismo necessário ao crescimento. Para hoje, para já, não é a educação que vai resolver. A educação é o caminho da construção, não da recuperação da crise em que nós estamos. Muito obrigado, Roberto, porque essa sua pergunta permite dar essas duas explicações. Educação que gera progresso, não é progresso que gera educação, e educação constrói, mas não tira da crise imediata. Tem uma outra pergunta aqui, do também professor universitário, que organizou aquele debate, eu citei aqui anteriormente, professor da UENF, cientista político Milton Garcia. Ele pergunta aqui ao senhor, senador, em recente debate com o professor Bressa Pereira, promovido pela Fundação Astrogildo Pereira e transmitido ao vivo pelos canais do Grupo Folha da Manhã, o senhor se definiu como partidário do evolucionismo. Poderia nos explicar o que significa e em que medida sua perspectiva converge com o novo desenvolvimentismo proposto pelo professor Bressa? Eu usei essa palavra ali pela primeira vez. E usei por falta de outra qualquer para fazer um contraponto ao desenvolvimentismo. Mas até que ela não é ruim. A diferença, e posso até ter outra palavra depois, em algum momento, em vez de evolucionismo, que parece uma coisa da biologia, é o seguinte, eu acho que o desenvolvimento, mesmo o novo desenvolvimento que fala Bressa, ainda é prisioneiro da economia na maneira de pensar, é uma lógica econômica, e da atual civilização industrial, que tem dois lados, o capitalismo e o socialismo. Mas são duas faces de uma mesma moeda, que é a moeda que define progresso é indústria, progresso é renda, progresso é produção. Não diz progresso é bem-estar. Não inclui o meio ambiente como algo a ser preservado. Fala em equilíbrio, não fala em harmonia. Então, quando eu chamei evolucionismo, foi no sentido de uma maneira de pensar em que o progresso não é apenas pensado como como a economia parte de outras coisas, como a paz nas ruas, como o trânsito funcionar. O desenvolvimentismo, em geral, defende aumento da produção de automóveis. O evolucionismo defenderia como as pessoas irem mais rápido de casa para o trabalho, de casa para a família, e não como ter mais carro. Um olha a produção do automóvel, o outro olha o tempo que as pessoas gastam na vida.
Evolucionismo seria evoluir e não apenas desenvolver-se. Veja aí você vê que faz um certo sentido chamar de evolucionismo. Evolucionismo avança, desenvolvimento cresce. Evolucionismo faz com harmonia, desenvolvimento com equilíbrio. Desenvolvimento é aumentar a produção. Evolucionismo seria aumentar o bem-estar das pessoas. Então, levar em conta a paz nas ruas, levar em conta o meio ambiente protegido, levar em conta as crianças educadas, levar em conta a cultura. Não aumenta o PIB, de acordo com o desenvolvimentismo, ter todo mundo falando bem português e ainda mais um idioma estrangeiro, como a maioria dos países hoje já consegue. Eu creio que o evolucionismo, que eu usei naquele momento apenas como uma contra-palavra ao desenvolvimentismo, eu acho que está fazendo sentido a partir da provocação do Hamilton. Eu creio que uma evolução, o outro é desenvolvimento. Um é economia, o outro é civilização. A civilização evolui, a economia desenvolve. Talvez aí resuma bem. Eu quero um Brasil mais civilizado e não apenas um Brasil com mais produção. Virou um lugar comum, professor, a comparação dos anos 60 do século XX em diante do Brasil com a Coreia do Sul. Dos países que tinham ali um nível de desenvolvimento parecido, um IDH parecido, um PIB parecido, e a Coreia do Sul, a partir do investimento maciço em educação, se transformou numa grande potência econômica, num tigre asiático. O Brasil não fez esse mesmo investimento e hoje padecemos dos resultados. Quer dizer, é lugar comum, é uma analogia que é sempre feita. Como é que o senhor vê ela? Concorda, discorda, por quê? Concordo plenamente e acrescento outros países. Eu fiquei muito contente que você levantou essa comparação. Olha, nos anos 60, a renda per capita da Coreia do Sul era metade da brasileira. Verdade que a Coreia do Sul estava saindo de uma guerra civil muito feia, muito dura, mas era metade. Hoje é o dobro. Hoje não, já faz uns 10 anos, é o dobro. Não foi só a educação. Houve a intervenção do Estado, é verdade, mas de um Estado muito eficiente. Houve um incentivo à indústria, mas, quer ver um detalhe interessante? O incentivo à indústria foi para aquelas empresas que geravam tecnologia. O BNDES nosso financia até comércio. Eu digo até porque o comércio troca a riqueza de uma mão para outra. A indústria produz riqueza. Mas nós financiamos indústrias sem nenhum conteúdo tecnológico. A Coreia do Sul tem um banco de desenvolvimento que se concentra. Financiamos quem estiver produzindo novos bens de ciência e tecnologia. Por isso eles exportam televisões novas para todo mundo. Essa, se eu não me engano, LG. Foi financiada pelo Estado, pelo BNDES deles. Mas foi financiado quando nem existia ainda aquelas coisas. Eles inventaram. Então, não foi só a educação, mas foi sobretudo a educação que fez a Coreia avançar. Mas eu cito outros. A Irlanda, até 1970, era um país que se dedicava a exportar gente para os Estados Unidos para não ficar pobre dentro da Irlanda. A Irlanda tinha um índice de analfabetismo alto. Eu cito outro, a Finlândia. A Finlândia era um país, mas tem outros que não deram um salto tão alto como a Malásia. Tem Singapura, que é diferente, porque é um país que é uma cidade. Mas em todos eles você vai olhar e ver educação. E aí é uma das coisas que eu falei na hora de criticar as políticas econômicas brasileiras naquele debate que o Hamilton coordenou. Nós esquecemos a educação nas políticas econômicas de crescimento no Brasil de 1940 até 2018, como ele quis, até 2020, como quis estudar. Quase 50 anos. Pois bem, nós não computamos educação como
o centro do progresso. Eu quero dizer aqui, contar uma historinha que eu acho muito boa. Em 2002 ou 2005, eu creio, eu fui à Irlanda. Eu estava numa viagem, numa palestra na Universidade da Inglaterra e aproveitei, fui à Irlanda, que é pertinho, para ver o que é que tinha sido feito lá. Eu sabia um pedaço da história. Eu sabia que em 1970 houve uma reunião que durou 15 dias entre líderes sindicais, líderes políticos e empresariais. Eles ficaram durante esse tempo num castelo, numa cidade chamada Cork, para discutir o que é que a gente faz no nosso país daqui para frente que vamos entrar na Comunidade Econômica Europeia. Debateram e chegaram à conclusão seguinte: daqui para frente, qualquer que seja o governo, vai investir sobretudo em educação, ciência e tecnologia. Porque lá, como é parlamentarismo, muda muito o governo. Mas eles fizeram um acordo que, mesmo mudando o governo, não mudaria a prioridade da educação, ciência e tecnologia. E cumpriram. Tinha nessa época, na Irlanda, um embaixador do Brasil chamado Stélio Amarante. Mora no Rio de Janeiro atualmente, aposentado. E eu disse ao embaixador que eu queria ir a essa cidade Cork. Não sou jornalista, mas como eu gosto de escrever, eu queria ter o sentimento do lugar, como vocês jornalistas falam. Eu queria saber onde é que esses caras se reuniram. Eu quero ver. E o embaixador me disse, não é possível, porque é muito longe. Eu lembro que tinha um mapa da Irlanda na parede, que parecia uma pedra jogada no mar. É uma pedra igualzinha pela ilha. Eu disse, embaixador, nesse país não tem nada longe, a gente vai de manhã voltar de tarde. Eu disse, não, o senhor não conhece as estradas desse país. Um desastre completo. Estou falando de 2003, 2004, quando a Irlanda já era um país que estava desenvolvido. A reunião foi em 1970, já tinha passado 30 anos. Eu disse, embaixador, como é possível que esse país que a gente cita como exemplo, as estradas são ruins? Ele olhou para mim e disse, é por isso, senador, eu era senador, é por isso, senador. Eu não entendi. Aí ele disse, esses caras decidiram priorizar a educação e deixaram as estradas para trás. Eles definiram prioridade. Eles definiram que durante 30 anos era educação, ciência e tecnologia, e daí viria a indústria, e daí viria a renda, e que agora iam fazer as estradas. Se eu voltar lá agora, deve ter tremendas estradas. Eles definiram prioridade. E aí é que está uma dificuldade no Brasil, que de repente a gente vai falar mais adiante. O Brasil, nós temos uma concepção de vida, eu não falo nem os políticos, nós todos, de que queremos tudo rápido e a educação demora a aparecer. Eles tiveram lá essa sensação, vamos investir 30 anos em educação, ciência e tecnologia, aí a indústria vem, aí a economia dinamiza, aí vai ter dinheiro, aí a gente faz as estradas. Dificilmente no Brasil a gente conseguiria um pacto desse tipo, e primeiro, não consegue, e segundo, que esse pacto fosse em torno à educação, ciência e tecnologia, que demora tanto a dar resultado. Mas tudo isso para lhe responder a pergunta sobre a Coreia do Sul, Irlanda, Finlândia, Singapura, Malásia, Taiwan e agora a China. Mas como é um país muito grande, está indo devagar, cidade por cidade. Daqui a uns 20, 30 anos, vocês vão ver que a China inteira vai estar nisso. Hoje a gente já pode dizer que 2 cidades chinesas têm educação de base tão boa quanto a Coreia do Sul, quanto a Finlândia. Hong Kong e Xangai. Eles vão fazer por cidades, que é como eu defendo para o Brasil. Fazer a revolução radical da qualidade por cidade. Não dá para fazer no Brasil todo de uma vez. Mas é essa a resposta. A Coreia do Sul é um bom exemplo para nós. Nós temos outros também. E talvez o melhor exemplo sejamos nós próprios, que ao não termos feito isso, crescemos tanto e nossa civilização não evoluiu. Voltando à sua pergunta anterior, como deveria. A economia cresceu, mas a civilização não evoluiu.
Professor, estamos aqui nesse bloco também pré-pautado, a sua passagem pelo Ministério de Lula. O senhor foi o primeiro ministro da Educação do presidente Lula, no primeiro governo dele, e o senhor teve uma delicadeza na sua saída do cargo. O senhor foi demitido pelo presidente por telefone em 2005, né? O senhor assumiu em janeiro de 2004. Não, perdão, foi demitido, foi em 2002 a eleição. O senhor assumiu em 2003, foi demitido por telefone em janeiro de 2004, quando estava de férias em Portugal. E o senhor só vai sair do PT em 2005, no ano seguinte, já com críticas à política do governo federal do PT na educação. Na entrevista que o senhor me respondeu, o senhor falou que foi por uma divergência. O senhor queria o governo federal investindo na educação de base, enquanto o Lula queria o investimento, a prioridade nas universidades. O senhor pode falar um pouco sobre a sua nomeação, o seu desligamento e sobre essa diferença de valores? Posso, com muito prazer, mas primeiro um esclarecimento. Eu não estava de férias. Não estava de férias. Eu tinha chegado em Lisboa um dia antes. Eu tinha ido para Lisboa, Portugal, a caminho da Índia, onde eu ia me encontrar com o presidente Lula. Eu fazia parte da comitiva oficial do governo Lula em uma visita de Estado à Índia. Só que, em vez de ir no avião do presidente, como eu já tinha ido em outra viagem à África, eu decidi ir antes a Portugal lançar um livro meu. Um livro meu que foi publicado em Portugal. Eu fui um dia antes, no dia seguinte lançava o livro e no outro dia viajava para a Índia. Só que eu cheguei num dia, no outro recebi o telefonema do presidente. Eu creio que o instante pelo qual eu fui demitido, eu não sei. Por quê? Se eu estava na lista do presidente para ir com ele à Índia, eu não sei por que naquele minuto ele decidiu isso. Pode ser a razão que foi a reforma ministerial que ele fez, que trouxe o MDB para dentro do governo. Ele precisava de cargos para o MDB. Um dos cargos que ele escolheu, que deu ao Moreira, do Rio de Janeiro, o ex-governador, era ocupado pelo Tarso Genro. Ele precisava de um cargo para o Tarso Genro. E o Tarso Genro tem afinidade com a educação. Então, ele precisava do cargo. Eu creio que naquele instante foi isso. Senão, ele teria adiado um pouco mais. Como ele decidiu naquele momento e eu não estava ali, e ele não queria esperar, ele ligou. Não tinha outro jeito. Como nem ele, nem eu sabemos fazer telepatia, tinha que ser por telefone. Isso daí eu não vejo problema. Ele, aliás, no telefonema, me convidou para continuar até a Índia, já não como ministro. Eu aí preferi voltar para Brasília, até para passar o cargo. Seria muito feio o cargo não ser passado. Agora, o que estava por trás? Eu acho que no telefonema ele deu a deixa. Quando ele me ligou, com aquele jeito que começa dizendo querido, mesmo quando é para admitir, ele tem essa delicadeza. Quando ele disse isso, depois ele continuou. E a razão principal que ele deu é que ele queria alguém que desse ênfase ao ensino superior. E, de fato, eu tinha sido o ministro até aí da alfabetização de adultos. E vou falar para vocês, eu queria ficar na história do Brasil como o alfabetizador do Brasil. Eu não ia ficar como o ministro que fez a revolução educacional, porque ela mesmo no método que eu tentei. Eu comecei a fazer a revolução em 29 cidades, que é o que eu defendo, como falei há pouco, por cidade, como a China está fazendo. Mas só consegui iniciar mesmo em dezembro de 2003. Então não ficou nada. Mas eu queria era ficar como quem erradicou analfabetismo em 4 ou 5 anos. E ia ficar. E a frustração que eu fiquei foi essa. O resto não ia dar tempo. Eu ia começar apenas.
Então ele foi claro que ele queria alguém que desse importância, e de fato aconteceu. A partir que eu saí, esse programa de alfabetização foi descaracterizado completamente, até porque tinha muita gente no PT que dizia que não existe erradicação de analfabetismo, existe alfabetização. Então não tem que ter prazo, eu defendo que tem que ter prazo sim, e tem que ser um programa emergencial, como vacinação. Eu considero que a alfabetização é uma coisa como vacinação, só que não com injeção, com salas de aula, espalhadas por todo canto, como a gente estava fazendo. Inclusive pagando ao analfabeto para que ele aprendesse a ler, como eu fiz no meu governo no Distrito Federal. Claro que eu não pagava por mês, porque aí eles são analfabetos, mas não são tolos. Nunca iam dizer que aprenderam, sobretudo com esse desemprego. Um dos programas mais bonitos que eu tive no meu governo foi: eu comprava a primeira carta que o analfabeto escrevesse na sala de aula. Depois de 3 meses de aula também, para evitar que o alfabetizado chegasse, escrevesse a carta e vendesse. E ficar 3 meses assistindo aula. Aí tem gente, e se ele fosse alfabetizado e ficasse 3 meses assistindo aula e escrevesse a carta depois de 3 meses? Aí a gente dava o dinheiro pela paciência desse cara. Pois bem, ele de fato queria, porque o Lula é um gênio político. E ele percebeu que você colocar uma pessoa na universidade dá voto. Você fazer com que uma pessoa termine o ensino médio com qualidade não dá voto. É engraçado. É uma coisa que o Brasil sofre. O Brasil sofre eu chamo, diplomismo. É um gosto por diploma. Terminou o ensino médio, não tem um diploma. Você pode até ter um certificadozinho. Mas entrar na universidade já é uma ascensão de status. E a partir daí ele continuou, aliás, o que o Paulo Renato fez no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi incentivar as universidades particulares, permitir que surja universidade em todo canto, o que não é ruim. Eu gosto de dizer que quando se põe uma universidade, uma faculdade numa cidade, por menor que seja, até o papo do botequim melhora. Mas a ciência e tecnologia não. Mas o conhecimento não necessariamente. Então, não é ruim, mas não é bom o suficiente. E a gente está pagando alto preço. Nós conseguimos sair de 2, 3 milhões de universitários, uns 20 anos atrás, 8 milhões. Mas não se formam. Metade dos que entram na escola de engenharia abandonam, porque não sabem aritmética, porque não sabem regra de 3, porque não sabem noções de física. Nós hoje temos pessoas terminando a universidade que nós podemos considerar como analfabetos contemporâneos. É aquele que sabe ler, sabe escrever, mas não entende as coisas do mundo, não tem um ofício para trabalhar, não vai exercer a profissão depois. Então, eu acho que foi isso que fez o Lula decidir. Ele me disse: eu quero alguém que se dedique mais ao ensino superior. É aí que eu percebo um acerto que eu fiz na ideia e que não foi na prática da política. Eu propus ao Lula, antes de assumir a presidência, e está nos jornais, o Globo fez matéria sobre isso, se eu não me engano, propondo que o Ministério da Educação fosse dividido em 2. Um para a ciência e um para a educação de base. Enquanto o ministro cuidar das 2 coisas, ele só cuida de uma, que é o ensino superior e as 400, 500 escolas técnicas que nós temos. E essa é a tragédia brasileira, que são 5.570 municípios. Cada um com uma renda diferente, com um prefeito diferente, com uma cabeça diferente. A educação de base entregue a eles. E é o ensino superior entregue ao governo. Eu tenho a impressão que o Lula se sensibilizou quando eu sugeri. Eu disse: eu quero ser ministro da educação de base. Mas aí os sindicatos dos universitários, a Associação de Reitores, que aliás foi uma criação minha quando eu era reitor, a Associação das Federais, Andifes, antigamente só tinha o Conselho de Reitores de todas. O primeiro reitor,
eu criei, foi o que inspirou, a reunião de criação foi na Universidade de Brasília, mas eu já estava de saída. O presidente dessa entidade, da UFF, o Cavalcante, e Gilberto Cavalcante, ele foi o primeiro, pressionaram o Lula, porque achavam que ao criar um Ministério da Educação de Base, ia tirar dinheiro das universidades. Então, eu creio que a saída veio dessa divergência de prioridade. E o presidente é ele. E como ele, nem eu, somos militares, não tem a ideia de que um manda e outro obedece. Ele preferiu decentemente demitir. É um direito do presidente. Então, eu acho que essa era a razão. Divergência que a gente teve em alguns momentos. Eu falei coisa que ele não gostou, eu tenho certeza. Como quando eu disse, logo no começo do governo, que não precisava de um programa Fome Zero. Bastava aumentar o valor da Bolsa Escola, criada por Fernando Henrique Cardoso, com inspiração do meu programa no Distrito Federal, e espalhar para um número maior. Só tinha 4 milhões. Primeiro, ele ficou furioso com isso, eu sei, porque ele manifestou e me disse, porque eu falei na televisão contra um programa dele. Um ano depois, ele adotou a ideia, porque a Bolsa Família é isso. E a Bolsa Família conseguiu erradicar a fome no Brasil. Ninguém falou mais em fome zero. Porque tem fome, desculpe eu me alongar, como a da África, que é falta de comida. Mas tem fome como a brasileira, que é falta de dinheiro. O Brasil não tem fome por falta de comida. É por falta de dinheiro para comprar comida que existe. Então eu dizia, basta botar dinheiro no bom, que as pessoas põem comida na África, não. Quer ver uma coisa interessante? Quem viaja por aí que vê. No Brasil, quando se quer pedir esmola, se estira a mão para pedir dinheiro. Na África, na Ásia, os pobres, quando querem pedir comida, eles fazem assim. Eles não fazem assim. Porque eles querem comida. Eles não querem dinheiro. Mesmo que você dê dinheiro, mas na cabeça deles é comida. Então houve essa divergência. Eu acho que o momento é por causa da reforma ministerial que ele estava fazendo. E era mais fácil me tirar, porque eu era senador, não haveria nenhum impacto na minha vida política, e o Tarso Genro, naquela época, não tinha nenhum cargo. Ele era o encarregado de coordenar aquele grande, um grande centro de debate do partido. Não sei como, eu esqueci agora o nome, que ele deu para Moreira, para o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco. E para dar para o Moreira Franco, precisava tirar o Tarso Genro. Foi por isso, mas eu quero insistir que eu não estava de férias, eu estava a serviço de acompanhar o próprio presidente na viagem dele à Índia. Só que eu fui antes a Lisboa lançar um livro que se chama Admirável Mundo Atual. Faço até uma brincadeira aqui, mas engraçado. Eu saí do gabinete do Lula para o aeroporto. Tanto que minhas últimas palavras com Lula, depois nos encontramos, claro, mas antes da demissão, foi: até Nova Delhi, presidente. Eu até sempre digo, esse é um ótimo título para um livro. Até Nova Delhi, presidente. E saí para o aeroporto, claro, passando em casa para pegar a mala. Mala para a Índia, não mala para Lisboa. Lisboa foi uma etapa. Não, perfeito. A informação da Secretaria de Férias, eu vi uma reportagem pesquisando para fazer entrevista com o senhor, e eu peço desculpa pela informação equivocada. Não, deixa eu dizer, é absolutamente natural. Primeiro porque as pessoas viajam de férias em geral. Eu sou um pouco diferente. Eu, quando quero ter férias, eu fico em casa. Porque eu sempre viajava tanto a convite, uma coisa ou outra, que eu sempre evitei. Salvo ficar numa praia no Nordeste, em Recife, ou em outro lugar qualquer. Então não era férias, mas a razão eu acho que foi essa divergência que tivemos em alguns momentos. E no governo Lula, aqui é um elogio para ele, não tem isso de um manda e outro obedece, não. Isso é coisa de hoje em dia. No tempo dele, se dialoga. E quando tem divergência, um sai.
e o outro fica. A gente vai falar bastante de um mandato obedece. Eu quero, inclusive, deixar essa deixa, aproveitar essa deixa do senhor do Bolsa Família para o próximo bloco. E peço permissão ao Cláudio Nogueira para fazer mais uma pergunta. Não sei se o Nogueira também quer fazer. A pergunta aqui do Alcimar Ribeiro, outro colega seu, educador, professor universitário da UENF, economista. Ele pergunta aqui, senador, professor, a visão desenvolvimentista de Bressa Pereira joga a luz no modelo macro voltado para o comércio exterior. O senhor fez referências a diversos países e indicou o evolucionismo como uma forma alternativa de pensar. Pelas diferenças regionais, não seria interessante combinar modelos endógenos regionais, planejando com o uso dos recursos disponíveis no âmbito dos territórios e com foco no conhecimento? Gostaria que o senhor aprofundasse essas questões. Professor Bressa, professor Cristóvão. Travou aí a conexão dele? Estamos ouvindo o senhor, Gustavo. O senhor nos ouve? Mas eu cantar. Claro, você me chama para a pergunta do doce. Para chegar embrulhado aqui as coisas, eu quero dizer que concordo, que tem que ter uma visão mais endógena. O Brasil tem, desde a sua descoberta, essa ideia de olhar para fora, que é o que hoje faz a dinâmica brasileira no agronegócio. Não é a venda de comida aqui dentro, é a venda de comida lá fora. Então, nós temos que, além de ver, quando eu captei a palavra conhecimento, imagina, o regional e o conhecimento. Eu sou um admirador, quase que fanático de Celso Furtado, mas reconheço que a política econômica desenvolvida por ele naquele instante, para o meu Nordeste, eu sou nordestino, carregou uma lacuna, eu tenho chamado. E não culpa dele. Naquele momento, o pensamento tinha essa lacuna. O Nordeste, o atraso como uma questão de industrialização. A ideia é, vamos fazer de Nordeste um São Paulo e vamos jogar dinheiro nas indústrias. Não deu certo. Melhorou, claro. Tudo melhora no Brasil. A educação hoje está muito melhor do que há 30 anos, mas está muito mais atrás do que há 30 anos dos outros países. Essa é a tragédia, que a gente pode falar depois. A gente melhora ficando para trás. Claro que o Nordeste melhorou, mas não deu o resultado dele que foi gasto. Porque nem foi com uma visão endógena, palavra que eu captei do Docimar, e nem foi baseado no conhecimento. Eu estava pensando, há algum tempo atrás, debatendo. Imagine que, em vez de tantos hotéis na orla marítima, que desenvolve o turismo, é verdade, a gente tivesse feito escolas, não um ou outro. Uma dosagem em que tiveram investimentos maciços no Nordeste tentando indústria. E não houve investimento longe de maciço na educação de base. Não houve. Imagine se a gente tivesse feito investimento maciço na educação de base no Nordeste. Certamente estaria melhor. E a outra coisa é, em vez dessa ideia de imitar São Paulo, tivéssemos feito um desenvolvimento no interior com base na realidade do semiárido. O semiárido tem riqueza, só que é uma riqueza diferente. Em vez de criar gado, como no Centro-Oeste, talvez seja criar bode, cabra, que também pode gerar renda. Então, há diferentes métodos de você provocar ou o desenvolvimento ou a evolução, como falamos no início. Eu creio que o Docimar tem razão. O desenvolvimentismo continua muito carregado dessa visão exógena, olhando para fora, a exportação, em vez de olhar para dentro, para o mercado interno, que depende da educação, porque é a educação que gera o aumento da produtividade, mas no longo prazo.
no curto prazo, não pensem que a educação vai tirar o Brasil da crise. De jeito nenhum. Educação é um processo de 20, 30 anos que vai construir o Brasil, não vai recuperar a economia brasileira. O Docimar tem razão. Eu creio que é preciso olhar mais para dentro e mais para a criação de conhecimento, que é o verdadeiro capital do presente e do futuro. Perfeito. São 7h52 agora em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui, então, neste primeiro bloco, recebendo o Cristóvão Buarque, ao vivo aqui no Folha no Ar, e voltamos a seguir, é rápido, coisa de 2 minutos, estaremos de volta com o Folha no Ar primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.